Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite ao curioso, à curiosa que quer saber tudo sobre a podosfera, esse incrível universo fantástico dos podcasts. Agora baixou o Cid Moreira. Homenagem, Abud, homenagem. Abud, não faz muito tempo você comentou com a gente aqui, apresentou o prêmio IBEST, né, que tem lá 104 categorias, premia tudo que existe aí no mundo da tecnologia, e você foi falando para a gente um pouquinho das categorias de podcast e videocast. A gente já sabe quem são os ganhadores? Bom, vamos lá. Então, o prêmio IBEST agora ele tem os 3 finalistas em cada categoria. No caso, podcast e videocast, né? São 2 categorias. A gente acabou descobrindo isso ao longo do caminho. Nós falamos do top 10 de podcasts. É no programa de setembro, 9 de setembro, que a gente comenta se alguém perdeu e quiser rever, né? Lá a gente fala dos 10 finalistas. E agora nós temos os 3 finalistas nas categorias do voto popular e dos especialistas da academia, Marcelo Duarte. Estamos nesse pé agora, no top 3. Já dá para saber assim quais são esses finalistas, para a gente entender aí se o público está votando igual os especialistas, como é que é? Então vamos lá. O top 3 na categoria podcast, pelo voto popular, ficou assim: Desce a Letra Show, Flow e Inteligência Limitada. Os votos do júri não foram muito diferentes. O Flow e o Inteligência Limitada também ficaram nesse top 3, e o outro podcast que eles indicaram é o Sócios Podcast. Então a gente tem o Sócios indicado pelos especialistas e o Desce a Letra pelo voto popular. De resto, o Flow e o Inteligência estão em ambos os finalistas aí, o top 3, né? Uhum. Agora, o curioso, Marcelo Duarte, é que a gente descobriu ao longo do caminho, depois que eu fiz aquele episódio, que são tantas categorias, eu não tinha visto ainda, que tem a categoria videocast também. Aliás, é uma coisa que ficou meio confusa, porque praticamente são os mesmos títulos. Ó, no videocast, o top 3, pela votação popular, ficaram o Flow Podcast, o Pânico e o Podpah. Já pela academia, ficaram o Flow Podcast, o Inteligência Limitada e o Podpah. Então a gente vê que não tem muita diferença, né? Tem um título diferente também entre os especialistas e a votação popular, mas está tudo por ali. O mais interessante, o que mais me chamou a atenção é que o Flow está em todas as categorias no top 3, tanto popular quanto do júri, né? Dos especialistas, e tanto em podcast quanto em videocast. Esse foi o concurso aí desse momento do Prêmio Best. E quando a gente vai descobrir os ganhadores? Então, agora a gente vai ficar com esse top 3 até o começo do ano que vem, Marcelo Duarte. Só em janeiro é que eles vão divulgar os ganhadores em cada categoria. Então, por enquanto, nós temos aí esses 3 eleitos finalistas. Muito bem. Então, como a gente é meio do contra, né, eu podia chegar a pedir para você, Abud, então escolhe um desses finalistas e conta alguma curiosidade, faz uma apresentação, mas a gente é do contra aqui. Conta curiosidade, apresenta outro que não está entre os top 3. Vamos prestigiar os outros. Isso. Tem um que eu gostei muito e que eu descobri por causa do Prêmio Best. Eu vou ser bem sincero aqui, eu passei a ouvir justamente por causa do top 10 do Prêmio Best, que é o Não Inviabilize. Nós falamos de uma das sessões do Não Inviabilize que ficou no top 10, que é o Picolé de Limão. E eu resolvi trazer o Não Inviabilize aqui porque tem uma história, entre várias outras, que se destaca bastante ali no canal. E o interessante é que ela começa. O Não Inviabiliza, assim, é um podcast que conta histórias, né? Ele segue aquela tradição dos programas de rádio, como o que a gente já falou aqui, que continua na ativa, inclusive na internet, o Eli Correa, por exemplo. Só que ele conta essa história de uma forma mais jovial, com uma edição, mexendo nas vozes, brincando um pouco mais.
Então, é aquela fórmula mais adaptada a um público talvez mais jovem também. Não que nós não possamos gostar, é delicioso de ouvir, tá? Mas eu acho que tenho certeza, atinge uma parcela mais jovem de público. Isso é bem interessante também, por ser um podcast em áudio, né, que valoriza essa narrativa e envolve, faz a gente imaginar, né? Então a Déia Freitas, ela tem várias sessões. Tem o Picolé de Limão, tem o Amor nas Redes, mas tem outras, inclusive algumas que são conteúdos exclusivos para assinantes. É um canal muito completo, tem história todo dia e mais de uma. Então, para quem gosta de podcast que conta história, e história que vem do público, né, história enviada por e-mail, então é uma boa dica. E eu separei uma delas. Não é que a pessoa manda o áudio, ela manda o texto. Isso, ela manda o texto lá, a carta da saudade, né? A gente tem essa referência, mandava-se carta, hoje também vai por e-mail. Um ou outro ouvinte, ou uma ouvinte, também manda ainda carta lá para ele correr. Mas já nessa era atual, né, o e-mail é a forma mais usual. E tem uma história, Marcelo Duarte, que tem muito a ver com a data que a gente está celebrando essa semana, né? O Dia do Professor. Então, uma história que envolve uma aluna universitária e um professor. Eu já dou um spoiler. Não precisa, acho que ela não fala isso na abertura que eu separei. Mas a Déia Freitas é interessante porque conforme ela vai contando a história, ela se coloca nessa história. E ela faz ali o julgamento mesmo. Ela não fica isenta aquilo que ela está narrando. Então ela condena, a princípio, já essa relação professor-aluna ou professor-aluno, de toda forma, porque existe aquela coisa de hierarquia, sempre o aluno ou a aluna vai estar numa posição que não é confortável, não é interessante, não é ética, né? Eu diria, até sendo professor, eu acrescentaria a questão da ética nesse posicionamento da Déia Freitas. Então é bem interessante que ela se coloca na história também. E essa história, para você achar, né, você que está aqui ouvindo e quer, de repente, acompanhar, o mais fácil é ir no Google ou no YouTube e colocar lá, não inviabilize professor. Aí vão aparecer 3 episódios. 3 episódios, fala 3, né? Porque a gente fala 3, parece que é 13. Então, 3 episódios que são interessantes porque a história ela começa como amor na rede, amor nas redes, começa de forma doce, romântica, e vai azedando já no segundo episódio. E quando chega no terceiro, já é um limão amargo demais. Então, começa como amor nas redes e termina como picolé de limão. Não é uma história feliz, né? Para quem viveu, no caso, a universitária, mas é interessante de se ouvir, até para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. É bem, bem bacana mesmo. Então é só buscar lá no Google ou no YouTube, não inviabilize, e professor vai chegar a esses 3 episódios que contam a história desse professor com uma aluna universitária. Vamos ouvir esse trecho? Vamos ouvir, e eu destaco também nessa abertura que eu separei aqui, justamente como funciona a questão da acessibilidade no videocast. Quer dizer, a versão que está no YouTube ou no YouTube Music tem tudo aquilo que a gente vem destacando aqui. Tem Libras, tem legenda e tem a transcrição que está na descrição do episódio, né? Então é bem completo, é muito legal, e a Déia Freitas explica aí no comecinho como é que é mantida essa questão da acessibilidade, que é justamente com o conteúdo pago para que tenha ali a exclusividade, né? O ouvinte, a ouvinte tem a exclusividade, e isso mantém essa acessibilidade do canal. Muito bacana. Vamos conferir, então. Oi, gente, cheguei! Meu nome é Déia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize, e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras.
Amor nas Redes. Sua história contada aqui. Hoje eu vou contar para vocês a história da Karina. Então vamos lá, vamos de história. A Karina, uma estudante universitária, ela conseguiu, né, era um sonho dela entrar numa universidade, ela conseguiu isso com 25 anos. Ingressou lá na universidade, pegou as matérias que ela tinha que fazer, as coisinhas, sala isso, sala aquilo, enfim. Se organizou e quando ela entrou numa determinada sala de uma matéria X, que a gente pode chamar de poneologia, quando ela entrou na aula de poneologia, quem que estava lá? Um cara perfeito, assim de uns 40 anos no máximo, assim, jovial, bem moderno, assim, falante, risonho. E ela ali na aula de poneologia com esse cara, prestando atenção nele, falando: nossa, né, que cara maravilhoso. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize@gmail.com. Amor nas Redes é mais um quadro do canal Não Inviabilize. E a Budi é sempre sobre amor, relacionamento, não vai ter nada assim, relação profissional no escritório, não é isso, né? São sempre questões de amor, amorosas. Nessa sessão que nós ouvimos aí a abertura, né? No Amor nas Redes, mas tem várias outras sessões e tem história de tudo que você possa imaginar. Histórias que você possa até achar que não seria possível acontecer, histórias absurdas. Tem de tudo, são histórias. E ela separa em várias sessões, né? Então, pelo nome da sessão, você já tem uma ideia. E o picolé de limão é isso, são histórias amargas, né? São histórias que não são muito agradáveis, mas não só de relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser qualquer situação que você viva que não foi muito agradável. É um canal muito bacana, viu? Muito bacana Mas mesmo. você falou que se tem vídeo todo dia, não dá para fazer tudo todo dia. Aí cada dia entra uma sessão diferente. Sim. Cada dia entra uma sessão diferente, inclusive algumas entram nesse setor aí de conteúdo exclusivo, né? Então quem assina vai ter sempre ali. A história é em áudio apenas, e no caso do YouTube tem a questão da tradutora de Libras, né? Então, que é muito legal. É a Gabriela Inácio que faz que é intérprete de Libras, né? E ela se envolve mesmo com a história, ela interpreta ali, além da Libra, a gente vê na expressão dela um envolvimento, né? É como tem que ser, mas é muito bacana, muito bem feito. Então, no YouTube ou no YouTube Music, como a gente tem destacado, né? A pessoa pode assistir ao vídeo com esses recursos todos também. Maravilha. Algo mais, Abud, ou terminamos por hoje? Eu acho que é isso. Só destacar mesmo que é uma espécie de Eli Corrêa com a Carta da Saudade, ou Quem Ama Não Esquece da Band FM, que conta também histórias ali interpretadas, só que com essa linguagem mais jovem e com as reações da Déa Freitas. Então, resumidamente, é isso. Vale muito conferir. Maravilha. Então, até outra semana, Abud. Maravilha. Tchau, tchau. Até lá.